Eu estava lavando louça e o nome chamado Abimeleque na minha mente. Eu, não lembrando, fui anotar, né? Anotei aquele nome para que depois que eu lavasse a louça eu fosse pesquisar qual o sentido daquele nome, porque veio na minha mente. E aí eu fui pesquisar. E a história desse homem se encontra em Juízes. Era filho de Gideão, com uma concubina. Nossa, a história de Abimeleque é sinistra, gente. Ele era um rei, e não era um rei que foi assim coroado. Ele foi, a partir da morte do seu pai, ele saiu lá da cidade e foi para uma cidade chamada Siquém. Essa cidade tinha um povo lá que tinha, vamos dizer, o sangue lá da mãe dele e tal. E tudo bem, ele foi lá e convenceu esse povo, né, usando alguns truques de persuasão. Primeiro ele começou a fazer um comparativo. Gente, imagina, esse homem tinha 70 irmãos. Gideão teve muitos filhos porque teve muita mulher. Aí esse homem teve 70 irmãos. Então ele usou isso como uma comparação, falando pro povo: você prefere ser dominado por 70 homens ou por um homem só? E para fazer o povo sentir mais, o emocional, ele ainda fala: olha, eu sou osso e carne de vocês, eu sou parente de vocês. Então ele começou a usar o emocional. E o povo depois começou a pensar: nossa, realmente, vamos ver, né? E o coração do povo começou a se inclinar para deixar que Abimeleque fosse o seu líder, fosse o seu rei. E o povo o quis como rei. E Abimeleque recebeu do povo uma contribuição, 70 peças de prata. Com esse dinheiro que o povo deu, Abimeleque chamou e contratou alguns homens que não eram muito legais, né? Eram homens levianos e atrevidos. Homens que não eram muito interessantes de se andar. Mas Abimeleque queria esses homens porque ele tinha um plano. E nada legal, esse início do plano já era maligno. Assim que o povo aceitou Abimeleque como rei, ele foi até a casa do seu pai e foi matar os irmãos. Só sobrou um desses irmãos. Foi o mais novo, chamado Jotão. Só sobrou o Jotão, porque esconderam Jotão e tal. Mas o povo estava promovendo um plano maligno. Abimeleque já começou matando os irmãos. E aí não parou. Todo mundo que fosse contra ele, ele matava. O povo que não aceitava mais a dominação dele, ele pegava e mandava matar. Ele matava, ele cercava e matava. E chegou um belo dia, o povo estava cansado porque começou a ver realmente que o plano de Abimeleque não era um plano abençoado, não era um plano bom, era um plano para destruição. Ele não queria ser tirado, ele não queria ser questionado, ele não queria ser contrariado. Então todo mundo que se colocava contra ele de alguma forma, até nos comentários, e chegava ao ouvido dele, ele planejava alguma coisa. E a gente consegue ver essa história a partir do capítulo 9. Mas, graças a Deus, o povo teve um alívio depois de muito sofrer. O reinado desse homem durou em torno de 3 anos. Como Abimeleque morreu? Abimeleque foi até uma cidade chamada Tebes, e aí ele queria invadir e tomar aquela cidade. O povo daquela cidade foi para uma torre e se trancou ali na torre. Mulheres e homens foram para aquela torre e se trancaram naquela torre. Só que anteriormente, um dos históricos de Abimeleque era tacar fogo naquelas torres que o povo decidia se esconder. E ele não ia fazer diferente. O que aconteceu? Abimeleque já fazendo o plano ali de tacar fogo e acabar com todo mundo ali dentro daquela torre. Ele estava próximo à torre quando uma mulher jogou uma pedra e essa pedra machucou a cabeça de Abimeleque, machucando o crânio ali. Ele pediu que o seu moço finalizasse, vamos dizer assim, aquilo, para ele não ser lembrado que ele foi derrotado por uma mulher. Então, por que eu tô trazendo essa história incrível? Como é uma história que combina um pouco com os dias de hoje, que a gente, em outubro, teremos que tomar uma decisão. Em outubro, teremos que iniciar uma votação para decidir quem será o nosso presidente, para decidir quem será o nosso senador, para decidir outros cargos políticos, porque muitas vezes olhamos só para o presidente em si, mas existem outros cargos políticos. Também devemos estudar os nossos candidatos, não só votar por votar, estudar quais são as propostas, quais são as visões desses homens,
para que possamos tomar a melhor decisão, não sendo levado pelas emoções ou por muitas palavras que às vezes esse homem diz, né, discursa ali, e aí a gente é arrebatado. Não, devemos guardar a nossa emoção, devemos guardar o nosso coração e sim, olhar e analisar. Não ser uma Maria vai com as outras e começar a ouvir artistas e pessoas influentes que têm o seu próprio discernimento em relação àquilo, porque às vezes elas têm algo a ganhar, né, sobre aquela decisão. E a gente não, nós somos uma população que devemos pensar em um todo, não somente na nossa vida, mas na vida principalmente da brasileira, principalmente nas crianças. Então devemos olhar um quadro e estudar qual é o nosso candidato, quais são o perfil que a gente necessita para o Brasil melhorar, não sermos enganados, sabe, por tantos discursos. Ver o histórico de cada candidato que você vai decidir, né, para você não tomar uma decisão prematura, que o seu voto importa, o seu voto vai contar também, o nosso voto importa, né? E eu achei muito interessante essa história porque a gente tira 4 lições dentro dessa história. Primeiro, a gente não deve tomar atitude só porque a pessoa fala e a gente vai lá e fica sendo arrebatado por aquelas palavras e emocionalmente levado a tomar decisões prematuras. Segundo, devemos tomar cuidado também quais planos a gente promove, porque quando a gente decide, né, apoiar um candidato, a gente está apoiando aquele plano. Que a gente não seja apoiadores de planos que vão destruir não só a nossa vida, mas vidas de pessoas, sabe? Projetos para guardar e preservar as crianças, que a gente tenha esse discernimento. Nunca se foi tão necessário a gente tomar uma atitude, tomar uma posição de não somente ouvir, mas estudar sobre os nossos candidatos, para ver realmente os prós e os contras que eles nos propõem. E não só o discurso, o histórico desse candidato. Parar de ficar ouvindo pessoas, não, ele fez, mas ele não fez, Não, vamos tomar as nossas decisões referente ao que nós achamos de verdade, estudando, planejando, olhando realmente a história desse homem para que possamos tomar a melhor decisão e contribuir para a melhora do nosso país. Então, gente, é esse vídeo que eu queria deixar para vocês, de conscientização, de reflexão, porque eu fiquei muito pensativa referente às minhas decisões. Eu era o tipo de pessoa que não ligava para quem eu tô votando, tanto faz, eu vou votar em branco, mas hoje é necessário. Não deixe que a mídia social, tanto as redes sociais, tanto a televisão, te influencie de forma muito arrebatadora e te faça ser simplesmente uma Maria vai com as outras. Fique de olho, tá bom? Um beijo e tchau!